pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para qual horário que vocês estão olhando aqui. Vamos lá, primeiramente queria agradecer. Hoje é um outro quadro que a gente está fazendo, né? Além de segunda, quarta e sexta. Hoje é o Obra Nua e Crua. Continue lá seguindo o canal, ativa o sininho, curte, compartilha, todo aquele rolê que a gente sabe que é do YouTube aí, eu agradeço profundamente. Peço desculpa por alguma coisa de comunicação aí que a gente tá voltando a falar, então até a gente entrar em um processo melhor, a gente vai colocando, mas a gente resolveu colocar esses dia a dia e as coisas que acontecem com nós aqui e que a gente possa de alguma forma contribuir e ter uma parceria aí mútua. O que acontece? No Obra Nua e Crua a gente vai falar coisas que aconteceram com a gente e foram importantes na jornada, mas foram erros ou até acertos também, mas situações que impactaram em contratos e na gestão, né? Totalmente sendo vulnerável, contando, sem problema algum. A gente é muito transparente e eu acho que é assim que funciona. Vamos lá tomar um cafezinho, não é o café com terraplanagem, mas tem café. O que acontece? Isso já faz um bom tempo, era a época que eu era sócio do meu pai. A gente estava executando uma grande obra, um condomínio muito grande, de extensão e lotes e quantitativos, foi a maior obra que a gente executou já. Eram 68 hectares, 715 lotes, a gente importou mais de 1.150 mil metros cúbicos de argila para essa área. Era uma grande obra, A gente ficou 7 anos nessa obra, enfim, foi importante. O cronograma foi longo por questão financeira do cliente, mas foi uma obra muito importante que nos fez uma grande escola. Essa obra foi importante também na forma de gerenciamento. O cliente, a loteadora, era bem criteriosa, então a gente teve mais de 150 contratos, porque toda a rua de acesso e quadra tinha um contrato, e dependendo por escopo. Então tinha um contrato da rua L de terraplanagem, então tinha quanto que ia de aterro ou corte. 90% da área foi aterro, mas tinha situações que era corte também. Cada rua com o seu escopo e seu contrato. Depois, cada rua com o seu contrato de redes de água, de esgoto e pluvial. Cada rua com o seu contrato de pavimentação, de reforço de pavimentação, que era rachão, brita granulada. E depois cada rua com o seu escopo de pavimentação, que era meio fio e bloco, né, Unisty. O que acontece? 4 ou 5 ruas desse contrato, foi mais de 5 ruas. Teve muito problema de reforço, porque era uma área que antigamente, né, era uma plantação de arroz, enfim, era uma área no litoral, uma área que tinha um problema de suporte ali. Então tu aterrava, o material adensava, ele saía para os lados, enfim, tinha um grande problema ali que aconteceu. E em algumas ruas dessa, o reforço da obra era 20 centímetros de rachão e 15 de brita graduada, depois a areia e depois o bloco. Em uma dessas ruas aconteceu de ter que colocar mais do que 20 centímetros de rachão. E o que aconteceu? Erradamente, erro completamente interno da nossa empresa de comunicação, mas aconteceu. Na época, o meu pai tocava operacional e eu ficava em back-office administrativo e toda essa organização. E a gente tinha muito bem controlado, não era o controle que eu tenho hoje, não, mas já era um controle que a gente sabia o que estava executando. Então a gente chegou na quantidade que estava contratada e aí, o material era nosso, faturamento direto, mas o preço tudo incluído no contrato, tá? Então responsabilidade nossa. Então teve várias ruas que a gente colocou mais do que os 20 centímetros. E eu passava pro meu pai. E ele, não, deixa que eu acertei aqui com o engenheiro. Mas documentou isso? Como é que é? Vou mandar um e-mail. Não, deixa comigo. Tá tudo certo. O engenheiro aceitou e a gente tocou ficha, né? Mais de 20 caminhão trazendo material. Na época tinha 3 rolos compactadores, equipamento para espalhar o material, enfim. Colocando rachão antes da brita graduada. Essa conta deu mais do que 500 mil reais de serviço extra. E era material que a gente tinha comprado e prestação de serviço. Dá essa monta aí de mais do que 500 mil. Passou a primeira, a gente media quinzenalmente, passou a primeira quinzena, não veio a medição, a segunda quinzena não veio, a terceira quinzena, fluxo de caixa, descompasso, eu apertei mais. E aí o engenheiro se esquivou e levou uma reunião para a diretoria. Como a gente tinha um canal aberto com essa empresa, inclusive com os donos, por mais que seja uma empresa relativamente grande, a gente tinha um canal aberto, oriundo de um grande tempo que o meu pai trabalhava lá, e depois quando a gente eu acabei entrando também, a gente conseguiu ter uma relação muito próxima com os donos, e ele liberava esse canal aberto, obviamente com um resguardo, né, tá toda hora falando com ele, né? E a gente pediu uma reunião com ele e a gente levou o problema. Foi um grande ensinamento para mim. Posso fazer juízo de valor que, pessoalmente, o dono da empresa não agiu correto? Posso. Mas tentando fazer um exercício de empatia que ele não teve comigo, me colocando no lugar dele, no tamanho de empresa, no tamanho de volume, no tamanho de gestão. Talvez, se eu estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Talvez não, mas, enfim, a gente não tem como saber, porque é muito pessoal de cada um. E era um grande valor, né? Por mais que a gente tivesse uma parceria de longo prazo. Uma parceria, eu digo, de tempo, né? Porque, no fim, vira tudo preço e ninguém vai estar dando mais do que pode, né? Então, o que aconteceu? A gente levou para essa reunião e isso eu levei para minha vida e eu nunca esqueci.
E depois disso, eu mudei completamente a minha forma de encarar as prestações de serviço e a forma de documentar, sendo até chato. E aí eu fui regulando essa comunicação, mas eu dali pra frente adotei completamente diferente a minha postura. A gente tomou esse prejuízo de mais de 500 mil reais. E uma frase que o cliente falou, que o dono da empresa falou junto com o engenheiro: olha só, Lucas, eu te contratei pra fazer um banheiro normal. Aí ele fez uma analogia. E tu foi lá e quis botar hidromassagem, 3 banheiras, 5 chuveiros, 3 vasos sanitários eletrônicos, enfim, ele fez toda uma analogia rebuscada e disse que não tinha autorizado e que era pra gente ter passado o problema adiante. Eu questionei que, pô, a gente passou por engenheiro, enfim, o engenheiro não se colocou contra, por mais que ele tinha dado a palavra que ia fazer, mas não se colocou contra o chefe dele, né? E a gente teve esse problema, a gente continuou a parceria com a empresa, mas foi um grande ensinamento. Eu queria passar isso pra vocês e o principal, se pudesse resumir isso. É uma coisa clichê, é uma coisa básica que eu vou falar, pode ser, pô, o cara tá me falando que é uma coisa que eu já sei, mas assim, a gente às vezes no meio do caminho, de uma obra, de um contrato, a gente acaba se perdendo nesse respeito até com a gente como empresa, numa gestão, né? Porque a gente tem uma parceria, a gente tá apertado, o cliente tem mais obras, ele sinaliza que vai dar e aí tu vai acabando negligenciando certas coisas. Então, assim, faça realmente o que tem que ser feito, o que foi contratado e ser extremamente transparente. Então foi aí que eu comecei a adotar, na época nem existia o WhatsApp, mas adotar muito o e-mail na época, e depois eu passei pro WhatsApp, que daí melhorou, né, a questão instantânea. Mas assim, registrar tudo, saiu qualquer compasso, parar os equipamentos abruptamente é difícil, né? Mas, ó, vou até aqui, tá? Se nós não tiver uma solução, eu vou... Infelizmente, eu não tenho contrato, tento explicar, né? Que vai acontecer. No momento que infelizmente, lá tu não passa de uma situação, claro que tu não vai parar o equipamento sem avisar, né? Só deu problema aqui no nosso contrato, passou, como é que a gente vai resolver? Isso foi um grande ensinamento, custou muito caro, e aqui a gente vai trazer vários exemplos de vários erros com valores grandes aconteceram na nossa trajetória aí, mas foi um grande aprendizado. Por mais responsável que esteja a pessoa lá no trecho, o engenheiro, se não for documentado e se não for muito claro, muito transparente, teve o ruído de comunicação na minha empresa, na época de quem eu personalizava, que era o meu pai e comigo, mas também houve uma ingenuidade nossa de confiar muito na questão do engenheiro que estava tocando lá, que ele ia resolver. Obviamente, quando ele chegou com a conta lá de mais de R$500 mil, o dono, não. Eu vou no orçamento, podendo até ele perder o parceiro, que no caso não perdeu porque a gente estava com muitos contratos e muitas coisas envolvidas e obviamente não adianta também meter o pé pelas mãos, por mais que às vezes dá vontade. A gente tinha uma grande responsabilidade, muitos funcionários, enfim, compromisso financeiro, estava alavancado também com prestação de marca. Então é isso, se eu posso deixar e essa primeira mensagem desse primeiro episódio aqui do Obra Nua e Crua: documente tudo, seja muito transparente e diga até onde tu pode ir e entenda o que tá acontecendo, né? Com uma capacidade técnica, entenda e sinalize pro cliente, tu vai ir até tal lugar, até onde tu foi contratado. Então isso foi um grande aprendizado, a gente coloca os nossos contratos na forma de a gente comunicar, usa até, cita esses exemplos em reuniões às vezes, para poder deixar claro pro cliente, tá bom? É isso, um grande abraço, seguimos juntos.